Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guru do Excel. O assunto de hoje será a ferramenta Solver, e foi uma sugestão do Paulo Azevedo. Para quem não conhece, o Solver é um suplemento do Excel que auxilia na solução de equações, permitindo que a gente encontre um valor ideal de acordo com as variáveis que temos. Para a gente poder entender melhor o uso dessa ferramenta, vamos supor o seguinte cenário. A empresa Guru Motors deve produzir 1.000 carros distribuídos entre a matriz e suas filiais. Cada fábrica tem custos de produção e consumo de matérias-primas diferentes, devido a diferenças de mão de obra, tecnologia utilizada e região. O custo de operação, o tempo necessário de mão de obra e o consumo de matéria-prima para produzir uma unidade de cada carro em cada uma das fábricas estão evidenciados na tabela abaixo. Então temos aqui uma tabela onde a gente encontra o custo de produção por unidade, ou seja, o custo de operação, homens, hora e matéria-prima, na matriz em cada uma de suas filiais. A empresa, para produzir esses 1.000 carros, não pode ultrapassar 3.200 homens-hora de produção e tem à disposição apenas 4.000 unidades de matéria-prima para serem alocados entre a matriz e suas filiais. Há ainda um acordo trabalhista que requer que a filial B produza no mínimo 250 carros e que as demais fábricas produzam no mínimo 100 carros. Então, qual é a proposta? É a gente distribuir a produção de carros entre as fábricas, entre a matriz e suas filiais, de forma que o custo total de operação seja o menor possível. Então, vamos lá. Antes da gente utilizar o suplemento Solver, devemos criar uma planilha onde a gente irá correlacionar todos os dados do nosso problema. Então já temos aqui uma tabela com os custos de operação, homens, hora e matéria-prima por unidade de carro em cada uma das fábricas, a quantidade de carro a ser produzida em cada uma das fábricas, que será variável, ou seja, vai mudar de acordo com a solução do problema para que o custo total de produção assuma o menor valor possível, desde que as restrições sejam todas atendidas. Quais são as nossas restrições? A produção mínima em cada uma das fábricas, ou seja, na matriz 100 carros, na filial A 100 carros, na filial B 250 carros e na filial C 100 carros. A quantidade de homens-hora necessária para a produção de todos os carros seja menor que 3.200, a quantidade de matéria-prima seja menor que 4.000 e a quantidade de carros seja igual a 1.000. Então, vamos criar fórmulas para que calcule esses valores para a gente. Vamos supor que seja a quantidade de carros produzidos seja esses valores já assumidos aqui. Para a gente poder criar, somar a quantidade de homens-hora, eu devo pegar a quantidade de carros produzidos em cada uma das fábricas e multiplicar pela quantidade de homens-hora necessárias em cada uma daquelas fábricas. Então, neste caso aqui, eu vou pegar 2 vezes 100, mais 3 vezes 100, mais 4 vezes 250, mais 4 vezes 100. Para a gente não fazer uma fórmula tão grande, a gente vai utilizar uma função chamada somar produto, que a gente passa para ela como parâmetros matrizes. Quais são essas matrizes? A quantidade de homens-hora é a nossa primeira matriz, ou seja, onde eu tenho os homens-hora de cada fábrica, e a quantidade de carros produzidos é a nossa segunda matriz. O que essa função faz? Ela vai multiplicar os itens correspondentes nas matrizes e depois somar o final. Então aqui ele vai multiplicar cada item e retornar a soma desses itens. Então, para produzir esses carros já destacados ali, foram necessários 2.000 homens-hora. A matéria-prima a gente vai fazer da mesma forma. Então vou pegar as matérias-primas e a quantidade de carros aqui. A quantidade total de carros é a soma de todos os carros produzidos em cada uma das fábricas. O custo total de produção será da mesma forma que calculamos os homem-hora e matéria-prima. Então, somar produto, os custos de operação e a quantidade de carros em cada uma das fábricas. Pronto. Para que nosso problema seja resolvido, a gente tem que encontrar o menor valor possível de total de produção e que esses itens aqui sejam menores do que esses e essa quantidade de carros não seja menor do que a produção mínima necessária. Então vamos lá, utilizar o comando Solver. Para a gente utilizar o Solver, a gente antes deve instalá-lo, se você ainda não utilizou nenhuma vez. Para instalar, você vai lá no menu Arquivo e depois clicar em Opções. Na caixa de diálogo que se abre, do lado esquerdo, você deve escolher Suplementos
E na parte de baixo, gerenciar suplementos Excel, você deve clicar em ir. Vai abrir a caixinha de suplementos. Suplementos disponíveis, você deve marcar a opção Solver e clicar em OK. Após feito isso, na guia dados, lá na parte de análise, irá aparecer a opção Solver. Então vamos clicar nela para a gente poder utilizar. Então, nessa janelinha de Solver, a gente tem alguns parâmetros a ser definidos. Primeiro é o objetivo. Qual é o meu objetivo neste caso? Neste caso, é definir que o custo total de produção assuma o menor valor possível. Se eu quisesse que ele assumisse o maior valor possível, eu escolheria a opção máxima. Se eu quisesse que ele assumisse um valor específico, por exemplo, 8 milhões, eu clicaria aqui em valor de e determinaria o meu valor de 8 milhões. Neste caso, eu quero que ele assuma o valor mínimo. Quais serão as células que serão alteradas para que o meu objetivo seja atingido? Eu não posso mudar nem o custo total o custo de operação para cada uma, nem a quantidade de homens-horas necessária, nem de matérias-primas. A única coisa que eu posso mudar é a quantidade de carros produzidas em cada uma das fábricas. Feito isso, agora eu tenho que adicionar as minhas restrições. Quais são as minhas restrições? A primeira restrição é que a quantidade de carros a ser produzida seja maior ou igual à quantidade mínima de produção aqui. Essa é a minha primeira restrição. E a minha segunda restrição é que a quantidade de homens-hora e matéria-prima seja menor ou igual ao meu limite de recursos disponíveis. E a minha terceira condição é que a quantidade total de carros que está nessa célula seja igual a 1000. Vou adicionar aqui como última restrição, vou clicar em OK. Feito isso, devemos clicar no botão Resolver. Ao clicar no botão Resolver, o comando Solver irá encontrar uma solução se for possível. Caso todas as restrições e condições foram satisfeitas, ele vai retornar aqui se você deseja manter a solução ou se você deseja restaurar os valores originais. Vamos manter a solução e clicar em OK. Verificamos que os valores de carros produzidos ficaram valores decimais. Isso não é possível. O que a gente pode fazer para evitar isso? A gente pode adicionar uma outra restrição lá no Solver. Vamos voltar lá. Aqui vamos adicionar uma nova restrição e queremos que a quantidade de carros a ser produzida seja sempre um número inteiro. Então vamos clicar aqui, dar OK e mandar resolver novamente. Verifique que agora ficou 517 carros na matriz, 100 carros na filial A, 250 carros na filial B e 133 carros na filial C. Vamos ver se todas as condições foram atingidas. A quantidade mínima de carros foi resolvida. A quantidade de homens-hora foi menor que a quantidade do meu total disponível. A quantidade de matérias-primas também. E a quantidade de carros foi igual. Então, o meu menor custo total de produção seria R$ 9.310.675,34. Então, o comando Solver, o que ele fez aqui? Ele conseguiu encontrar os valores de carros a ser produzido para que a quantidade de produção seja a menor possível, de forma que atenda todas as restrições que a gente passou como parâmetro. Vamos para um segundo exemplo. Neste exemplo, vamos tomar como cenário uma empresa que produz 4 tipos de molduras, diferenciadas por tamanho, formato e recursos utilizados para a fabricação. A empresa espera atender o mercado respeitando a disponibilidade de cada recurso e o limite de vendas. Então temos aqui a quantidade de recurso necessário para a produção de cada tipo de moldura, o preço e o limite de vendas dessas molduras. Sabendo disso, a gente quer determinar a quantidade a ser produzida de cada moldura de forma que o lucro com as vendas seja o maior possível, sabendo que cada recurso tem o seu limite e o seu custo. Para solucionarmos o exemplo, devemos criar uma planilha e correlacionar todos os dados do problema. Para calcularmos o maior lucro obtido, devemos calcular o preço de custo. O preço de custo é calculado baseado na quantidade de recursos necessários para a produção de cada moldura e o valor de cada recurso. E devemos ainda ficar atentos para que a quantidade total de recursos gastos seja menor do que o limite de recursos disponíveis e que a quantidade total de molduras produzidas seja menor do que o meu limite de vendas.
Então vamos utilizar o comando solver. O nosso objetivo é maximizar o nosso lucro obtido. Então vamos em objetivo selecionar o nosso lucro e marcar a opção máxima. As nossas células que irão variar será a quantidade produzida. É sempre importante na planilha, na hora de criar a planilha, as restrições ficarem de forma organizada, para que seja fácil definir cada restrição do nosso cálculo. Então vamos adicionar as nossas restrições. A nossa quantidade a ser produzida deve ser menor ou igual ao nosso limite de vendas. E a nossa segunda restrição é que a quantidade de recursos gastos seja menor ou igual à quantidade de recursos disponíveis. E a nossa terceira restrição é que a nossa quantidade a ser produzida seja sempre números inteiros. Feito isso, é dar OK e mandar solucionar o problema. Então, o comando solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Então, vamos manter a solução e clicar em OK. Podemos verificar, então, que todos os limites foram atingidos, foram satisfeitos. E a minha quantidade foi alterada de forma com que o meu lucro seja o máximo possível. Então, o comando solver é esse. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima.